Ilíssimo! E aí galera, estou aqui para continuar essa teoria que muitos de vocês pediram muito para eu continuar. Mas enfim, vou dar os salves aqui enquanto tento escrever mais diálogo aqui para fazer ter tempo suficiente de áudio para fazer o vídeo. Ops, foi mal para quebrar a quarta parede, mas enfim. Mas galera, tinha uma coisa que eu queria saber de vocês. Eu vou começar a fazer outros tipos de teorias além de eu reencarnado em outros mundos. Queria a opinião de vocês sobre, já que um amigo me fez perceber que eu só faço o mesmo tipo de conteúdo. Para vocês acho que seria tanto para mim quanto para vocês ter algo novo que eu não faço desde que começou esse canal. Bom, eu vou adorar ver as ideias de vocês sobre que tipo de teoria eu poderia fazer além da eu reencarnado em outro mundo. Mas enfim, deixem seus likes, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever. Bom vídeo pra vocês e até depois. Olá, aqui é o Colisão. Por acaso está procurando produtos da cultura otaku com ótima qualidade com um preço que cabe no seu bolso? Não precisa mais ficar procurando, pois estou aqui para apresentar para vocês a loja de produtos da cultura otaku, Toratsu, uma loja recente que está evoluindo bastante. Que atualmente está com uma incrível promoção, reduzindo ainda mais os preços. Tem muita coisa de qualidade que com certeza vocês vão adorar. Tem desde uns incríveis, confortáveis moletons, até mesmo camisas de ótima qualidade, até mesmo acessórios, como um caderno da morte, para você anotar o nome de qual pessoa que está na sua lista negra. Toratsu fez uma parceria com o canal e disponibilizou um cupom especial que vai dar um desconto de 5%. É só você ir no site e escrever na área de cupom Amigo Colisão, você ganhará um desconto de 5% na sua compra. Então o que você ainda tá esperando, meu amigo? Entra no link na descrição para ir direto pro site da loja Toratsu e fazer sua compra. Para mais informações é só irem no site da loja, mas de resto, boas compras. Eu ando para onde estava anteriormente o pessoal, vendo como tanto o Ishigo quanto o Ganho estavam conversando um pouco sérios, enquanto tinha um clima meio sério e triste, mas todo esse clima foi dissipado em um instante quando ambos ouviram um bater de palmas, para rapidamente virarem para a direção das palmas, vendo que era somente Nero que se aproximava do local. E aí galera, que eu perdi. Nada no Nero. Vot parece bem despreocupado sabendo que agora está sendo caçado pelos capitães. Eu dou um sorriso divertido para responder. Vamos lá, não é a primeira vez que sou caçado pelo Sereitei e também não tenho medo de ser caçado. Ao contrário, acho mais divertido isso. Ishigo dá um pequeno sorriso para todos vermos como Hanataro acordava desesperado enquanto gritava e se mexia freneticamente, enquanto nós três simplesmente ficávamos vendo isso com cara de poker, já que era muito estranho, até que Hanataro finalmente perceber o que estava fazendo se inclina com uma gota de suor para dizer calmamente como se nada tivesse acontecido. Bom dia, senhores. Que porra foi essa? O Hanataro com que você tava sonhando. Ele nervoso coça a parte de trás da cabeça para responder um pouco nervoso. Vocês não vão querer saber. Tem razão, eu realmente não quero saber. Dizia Ishigo um pouco preocupado com o que possivelmente Hanataro poderia responder, até que Hanataro procura algo da sua bolsa com a mirada curiosa de Ishigo e ganho para ver como Hanataro sacava uma espécie de doce com um desenho de caveira que confundiu muito os dois. Ei, que é essa porcaria aí? É um super suprimento de nutrição para reanimar e energizar os membros da Divisão 4 quando estão exaustos, mas ainda tem trabalho para fazer. Todos os membros da Divisão 4 são obrigados a levar suprimento desses em caso de fadiga de emergência. Eles funcionam mesmo. Isso aí tem o desenho de uma caveira, tem certeza que não deram veneno pra você? A gente só engole a pílula então.
engolindo a pílula para segundos depois os dois ficarem olhando para Hanataro, esperando uma reação, enquanto eu estava com minha mão no queixo, analisando os resultados e sentindo como tanto a Ryatsu quanto fadigas internas eram restauradas, mas os dois idiotas não perceberam, já que ainda não estavam tão familiarizados em sentir a Ryatsu das pessoas ou sentir e ver esses pequenos detalhes. Pronto, estou energizado. Acho que já podemos ir andando. Peraí. Como assim? O que foi, pessoal? Você não mudou em nada. Aquela pílula ridícula não teve efeito nenhum em você. Não, olhem meu rosto. Não veem que está cheio de energia e vitalidade agora. Você é exatamente o mesmo de antes. Eu acho que alguém te passou a perna, meu querido amigo. Eu simplesmente fico olhando com um pequeno sorriso, mas não tentei explicar para eles, já que tinha necessidade. Também não me importava, mas realmente achava um pouco útil essa pílula. E ela lembrava até um pouco as sementes dos deuses do anime de Dragon Ball. Mas obviamente essa pílula era mais fraca que o semente, mas ainda dava pro gasto, era ótimo para recuperar energia e voltar para a luta. Tempo depois se dava para ver como daquele mesmo local onde nós saímos é onde ocorreu a luta entre o Renji e o Ishigo. Saímos de um piso falso para olhar ao redor, vendo se não tinha ninguém. Bom, não tem ninguém PR aqui. Para os três saírem primeiro, enquanto eu saía de um salto do fundo daquele buraco para olhar aos arredores, enquanto sentia as firmas de Ryatsu. Nós tivemos uma batalha muito importante ontem. Você não acha que pelo menos deveria ter alguns guardas por aqui? Você por acaso pensa que um assassino voltaria para o mesmo local do crime? Não acha essa ideia meio estúpida e que faria mais sentido se esconder em outro lugar? Tem razão, nunca pensei que essas lógicas de filmes fariam tanto sentido agora. Ei, Hanataro. O mesmo olha para mim para perguntar. Pois não? Você ainda tem mais dessas pílulas? Hanataro procura na sua bolsa, sacando umas 2 pílulas para dizer. Tenho sim, mas só tenho essas 2. Normalmente eu só tenho uma, mas peguei mais por preocupação quando soube que vocês tinham invadido Sereitei. Eu aceno com a cabeça, pegando uma e colocando no bolso interno da minha jaqueta. Você vai mesmo usar isso? Essa coisa não é pra mim, mas bom, vou me despedir agora. Continuem indo pra Torre Branca enquanto eu tento atrair um pouco a atenção deles. Provavelmente 2 ou 3 capitães podem vir pra mim, mas ainda é menos peso. Pra vocês é menos possíveis encontros. Ishigo e Ganjo acenam com a cabeça para Ishigo olhar minha espada nas costas enquanto estava começando a me afastar deles. Ele sempre teve essa curiosidade sobre minha espada, já que achava que também era uma Zanpakutou diferente, como a dele, simplesmente achou um bom momento para perguntar antes de eu sair do radar. Nero. Eu paro de caminhar e viro na direção dele com curiosidade, vendo ele apontando para minha espada. Sua Zanpakutou tá sempre ativado como a minha, ou ela sempre foi assim? Eu olho para minha espada e depois para dele para responder com um pequeno sorriso para responder. Ishigo, eu não tenho uma Zanpakutou porque não sou um Shinigami, minha espada é assim porque eu simplesmente criei ela pra ser assim, então mentira e foda. Digo enquanto acelero o motor de Heidiken, fazendo ela ser rodeada de fogo. Enquanto tinha um motor igual de uma moto, Ishigo tinha realmente ficado surpreso, mas não se importou tanto, já que viu que eu era forte. Que talvez realmente não precisaria de uma Zanpakutou. Ishigo. O mesmo olhou pra mim esperando o que eu iria falar. Não se esqueça de uma coisa, uma Zanpakutou fica mais forte quando você sabe ou quando ela diz seu nome. Espera aí. As Zanpakutous têm nome? Tendo um pequeno flashback de como Renji falava um nome fazendo seu espada mudar de forma, assim como ele fez novamente em sua segunda luta. Mas antes que ele pudesse perguntar, Ishigo viu como ele desaparecia rapidamente no passo relâmpago e ia para algum lugar que ninguém conseguiu ver. Sério que você, sendo um Shinigami, não sabe o nome à sua própria Zanpakutou? Não enche. Começando a andar para a direção das escadas, enquanto Ganjo e Hanataro seguiam como uma sobrancelha levantadas, já que para um Shinigami era muito inusual você não saber o nome de sua Zanpakutou. Quando eles veem que a Zanpakutou de Ishigo está sempre em seu estado de Shikai. Ishigo, como você não sabe o nome da sua Zanpakutou?
Ela está sempre em um estado Shikai, então pelo menos você sabe seu nome de Shikai ou qual o poder especial dela. Ishigo para bruscamente para se virar para Hanataro, como se finalmente encontrasse o que estava buscando para perguntar. Se eu souber o nome da minha Zanpakuto, então ela vai ficar mais forte e também vou desbloquear o poder especial dela. Sim. Hanataro respondeu como se essa fosse a resposta mais óbvia, é que qualquer um saberia essa resposta. Isso fez Ishigo olhar um pouco sua espada. Enquanto refletia um pouco, olhava para cima vendo Torre Branca. Vamos. Começando a andar mais rápido para a direção da torre. Por mais que ele realmente quisesse saber mais para ficar forte, ele sabia que não tinha tempo. Antes ele precisaria salvar a Rukia. Só depois ele se preocuparia disso, ficaria mais forte. Os outros simplesmente começaram a seguir o Ishigo com passos acelerados para Ganjo perguntar, se lembrando dos outros integrantes como Ryu, Orihime e Chad. Ei Ishigo, a gente não soube mais dos outros, mas será que eles estão bem? O Ryu e Orihime já provaram que são muito mais espertos do Areu. Ganjo aproveitou a oportunidade para zoar um pouco o Ishigo para dizer. Em outras palavras, você tá admitindo que é mais burro que eles. Foi exatamente isso que eu entendi. Ishigo parou de caminhar para dar um cascudo cômico nele para dizer, olhando para uma direção como se os mencionados estivessem naquela direção. Eu estou dizendo que aqueles dois sabem muito bem como enfrentar um inimigo poderoso. Eles estão bem, eu tenho certeza. Enquanto a aquele outro, que você tava chamando de Chad. Ele é a minha menor preocupação. Como é que você sabe? Porque eu sinto isso. Eu posso sentir a pressão espiritual dele. Não importa a distância entre nós, desde que caímos por terra nesse lugar. Além disso, eu não consigo ver o Chad perdendo. Ele é um cara muito forte e determinado. Começando a correr agora com uma nova determinação do seu corpo que foi notada pelos dois, que simplesmente se olharam para começar a correr, já que isso iria demorar bastante para terminar, já que as escadas eram gigantes. Mudando de cenário, se dava para ver como eu caminhava tranquilamente por aquele labirinto do Sereitei, enquanto estava com aquela mesma capa cobrindo meu corpo, ocultando meu Reatsu, enquanto estava seguindo a Reatsu do chat com uma cara divertida, já que estava sentindo a Reatsu de um velho conhecido que chat estava indo diretamente para cima dele. Parece que minha primeira luta de volta na Sociedade das Almas vai ser contra o Shusui. Espero que você tenha realmente ficado mais forte do que antes. Dando um suspiro divertido para dizer, coçando minha cabeça. Daqui a pouco vou ficar parecido com os Kenpachis, ficar viciados em lutas. Rindo um pouco enquanto lembrava de uma certa Kenpachi que, ao invés de dar o medo com sua expressão sedenta de sangue e luta, me dava um pouco de êxito, mas não negava. O Noana tem seu charme mesmo. Quando fica na sua versão Kenpachi, simplesmente acelerei o passo, sentindo como faltava pouco para os dois se encontrarem, mas parei meu passo enquanto abriam os olhos. Olhava para um lado perto da torre onde Rukia estava presa, onde tinha deixado Ishigo aos outros, mas agora eu estava sentindo um enorme Reatsu esmagador selvagem, não tinha dúvidas. Esse era a pressão espiritual, era com certeza de Zaraki Kenpachi, por mais que eu realmente queria lutar contra ele. Sabia que essa luta era necessária pro Ishigo. Mesmo se Ishigo fosse morrer, que realmente tivesse algo novo, que levaria o fim do Ishigo. Eu usaria completamente toda a minha velocidade para ajudar o Ishigo. Bom, boa sorte Ishigo, porque você vai precisar. Mudando de cenário, em uma das prisões de detentos do Sereitei, se dava para ver como atrás de umas das celas estava uma garota de cabelos negros. Essa garota não era ninguém mais do que a Tenente Momo, que tinha caído detida umas horas antes e agora está presa, enquanto ela se lembrava da morte do Capitão Aizen, enquanto se lamentava pela morte dele. Mas ela parou ao perceber que tinha alguém entrando na sala. Essa pessoa era uma mulher de longos cabelos laranjas com uma faixa rosa, que disse, percebendo o estado de Momo. Você está péssima. Ranjiko. Essa mulher era Ranjiko, uma das tenentes do esquadrão, também uma amiga de Momo. Então já conseguiu se acalmar. Ela dívida um pouco mais responde. Sim, me acalmei. Desculpe se eu perdi o controle lá fora, eu causei problemas para você também, Ranjiko.
Isso não é problema, não se preocupe comigo. Você é quem tem grandes problemas agora. Eu sei. O que está acontecendo lá fora? Está uma bagunça total. Uma coisa como essa acontecendo bem no meio das divisões é inédito. É com essa confusão com os Ryokas, todo mundo está desorganizado, agindo sozinho sem qualquer orientação. Mas é enquanto ao assassinato do Capitão Aizen. Eles ainda estão analisando provas da cena do crime. Estão triplicando a segurança além de Deck. Declaram que Nero Sparda deve ser pego ou morto imediatamente. Os capitães têm mais informações, por enquanto eu só tenho isso. Provas. Mas é o Jin. Ele estava com ele. Não diga isso, Momo. É uma acusação que você não pode fazer. Eu entendo, eu sei que você quer que a justiça seja feita, mas devia estar preocupada com sua própria divisão 5. Pensa bem. Em apenas um dia, sua divisão perdeu seu capitão e seu tenente. Entendo que esteja chateada e zangada, entretanto. Quando isso aconteceu, a reação que você tomou ao descobrir o corpo do Capitão Aizen, confrontando o Capitão Ishimaru e liberando a energia da sua Zanpakuto, não tinha outra escolha. Não tinha nada mais que pudesse fazer naquela situação. Se você pensar bem, eu tenho certeza que percebera que tinha outras opções naquele momento. O título de tenente exige que haja levianamente, não importa o que aconteça. Você tem razão, eu sinto muito, eu só pensei que eu pudesse. Pegue. Estavam no quarto do capitão, estão direcionadas a você. São do Capitão Aizen. São pra mim. Pegando o papel como se fosse um tesouro raro para Ranjiko dizer, se virando. Por sorte foi meu capitão que achou. Mas é bom que saiba que se tivesse sido outra pessoa, teriam sido pegas como provas e nunca chegariam a você. Eu não li nenhuma, não sei o que dizem, mas me parece que como uma tenente leal, devia se sentir honrada de que as últimas palavras do seu capitão foram para você. Espero que tenha gostado. Saindo da sala em passos tranquilos para Momo dizer. Conserta. Muito obrigada, Ranjiko. Se despedindo com a mão para finalmente sair da sala e ficar um pouco longe dela enquanto olhava para cima, vendo as nuvens pesantiva e questionando algumas. Não é do estilo dele fazer isso, em alguma coisa errada nisso. Mudando de cenário, se dava para ver um homem de cabelos negros, usando um grande tapa-olho, enquanto emanava uma tremenda pressão espiritual que fazia o ambiente inteiro tremer ao ponto de que pessoas normais poderiam desmaiar e até mesmo morrer por ter suas almas esmagadas por essa pressão. Esse homem fazia ela como se não fosse nada, enquanto olhava Ichigo, Ganjo e Hanataro, vendo como os três corriam para uma direção, mas só de olhar dava para perceber que nenhum deles conseguia correr direito, além de que a pressão espiritual fazia eles não conseguirem respirar direito. Dava pra ver como aquele homem que dava pra ver que era Zaraki Kenpachi, o mesmo estava precisando alguém com seus olhos, mas não conseguindo encontrar quem estava procurando, então mudou seu foco para o Ichigo para dizer com um pequeno sorriso sedento de sangue. Então Nero está em outro lugar, mas esse deve ser o Ichigo que meu tenente falou. Vamos ver que tipo de presa você é, Ichigo. Espero que me faça ferver meu sangue por uma boa batalha. Olhando fixamente para Ichigo, que sentiu a pressão, a mirada de Zaraki, olhando para um lado ao vendo olhando de cima de um dos tetos, como se tivesse encontrado sua presa, enquanto Ichigo estava com os olhos completamente abertos e pálido. O que há com você? Quanto tempo vai ficar olhando para lá? Essa simples voz fez Ichigo sentir como se tivesse sido perfurado por uma espada, mas que na verdade não tinha acontecido nada. Essa era uma ilusão criada pela sede de sangue de Zaraki. Ouvindo um sino atrás de Ichigo, vendo Zaraki mais perto dele, perguntando com uma voz ronca e cheia de poder. Você é Ichigo Kurosaki? Como você sabe meu nome? Quem é você afinal? Vamos, e Kaku deve ter dito isso a você. Fazendo Ichigo se lembrar que Kaku uma vez mencionou sobre seu capitão, Ichigo perguntou seu nome, fazendo Ichigo se virar com pânico nos olhos para Zaraki se apresentar. Eu sou o capitão da 11ª Divisão, Zaraki Kenpachi. Estou aqui para saber onde está Nero Sparda.
Ishigo não respondeu, simplesmente ficou olhando, enquanto lembrava que Yoroishi tinha dito que não era pra lutar contra um capitão, e agora ele, sentindo essa pressão, sabe que não tem nenhuma chance contra ele. O que aconteceu? Algum problema com a sua audição? Eu acabo de perguntar onde está Nero Sparda. Se você não respondeu, então quer dizer que você sabe. Tudo nessa cena aconteceu que nem na história original até chegar nessa parte. Me desculpe, eu conheço sim o Nero, mas ele está em outro lugar. Zaraki dá um suspiro um pouco decepcionado para dizer: que droga, já que ele não está aqui, você parece não saber de onde ele foi. Então vou terça-feira, dando um sorriso, enquanto aumentava sua pressão espiritual, enquanto sua sede de sangue transbordava, fazendo o ar ficar incrivelmente pesado. É difícil de respirar. Então vou ter que lutar com você, depois procurar por ele. Tempo depois, mudando de cenário, se dava pra ver como Chat derrubava uns shinigamis. Saia correndo pra frente com tudo que tinha. Ele foi visto pra uma garota cabelos negros e óculos de um prédio perto do lugar para dizer: ele está aqui, capitão, é o Ryoka, capitão Kyorako. Já chegou? Eu não esperava esse cara tão cedo assim. Algum sinal de Nero? Não, capitão, o Ryoka está sozinho. Bom, vou lá fora receber ele adequadamente. Ainda não entendo por que não quer que eu o receba, embora seja apenas sua tenente. Para um simples Ryoka, sou mais que o suficiente. Nanao. A gente já falou sobre isso. Você sabe que essa é uma ordem direta do velho Yamamoto. Ele não quer que ninguém saiba que ainda estamos tendo problemas com esse Ryoka irritante. Já basta com ontem com o Nero matando o capitão Aizen. Ele quer realmente a todo custo que Nero seja eliminado por qualquer meio. Mas não precisa se preocupar, eu não vou demorar muito, eu só quero me divertir um pouquinho. Tempo depois se dava pra ver como o Chat usava novamente seu ataque, destruindo os muros do lugar, enquanto vários shinigamis viavam para os ares, enquanto o mesmo estava atrás do muro, com sua cara de sempre, enquanto olhava para seu punho e pensava que antes só podia dar 2 golpes por dia, mas agora pode usar mais vezes graças ao treinamento da Yoroishi. Chat atravessa um muro derrubado para dar de cara com o shinigami, antes que o mesmo pudesse dizer qualquer coisa. Se viu como algo caía do céu e aterrissava no shinigami, fazendo o mesmo desmaiar, enquanto se dava pra ver como pessoa em cima do shinigami que Chat, ao ver seu cabelo e sua espada, o reconheceu um insta. Nero? Eu ainda estava usando aquela capa que oculta Ryatsu, só que não estava usando capuz. Eu simplesmente vi Chat e disse com um sorriso: ai, Chat, finalmente te encontrei. Que não era tão difícil, já que só precisei seguir o rastro de destruição que você deixou. Digo, apontando pra parte que Chat tinha derrubado anteriormente, fazendo Chat olhar atrás, vendo mais algumas paredes que o mesmo tinha derrubado, para simplesmente voltar com sua cara estoica de sempre, como se não importasse isso. Mas a pequena gota de suor na sua cabeça dizia tudo sobre Chat, mas o mesmo só perguntou pra mudar de assunto: é o Ishigo, é os outros? Eu, saindo de cima do corpo do shinigami, respondo: eles estão bem. Ishigo já tá indo pra torre. Eu tava procurando Yoroishi, mas acabei encontrando você. Chat assinou com a cabeça para dizer, andando: ok, só preciso saber se eles estão bem. Vamos, temos que chegar na torre. Eu dou um suspiro, já que realmente não tão simples ter uma conversa com Chat. Ele é um cara legal, é pouco falador, mas quando você conhece ele, você vê como ele é um cara legal, é que o cara consegue ser um amigo incrível. Então eu simplesmente caminhei junto com ele, mas fiquei só um pouco sério quando senti uma energia espiritual que eu conhecia muito bem, é que já tinha lutado contra ela, e parei em seco, junto com Chat, ao ouvir uma voz na nossa frente junto. É como se fosse ensinado. Umas folhas de sakura começaram a cair ao redores, dando um tipo de clima, como se alguma coisa incrível fosse passar. Que surpresa ver você por aqui, Nero. Para um homem usando um chapéu de palha, junto com um kimono rosa com flores, cair delicadamente do céu, parado na nossa frente, enquanto Chat estava soando um pouco por sentir a grande energia espiritual que o homem tinha. Chat, esse é Kyorako Shusui, ele é o capitão da divisão 8, ele é um cara bacana pra conversar, mas também gosta de fazer cena.
Qual é? Não estraga o clima do cenário. Poxa, me preparei tanto pra você jogar esse balde de água fria em mim, magoou. Para eu dar uns leves toques no chat que estava incrivelmente confuso. Para eu apontar pra cima, fazendo o chat seguir a mirada. Vendo aquela mesma garota, Nanau, jogando as pétalas de Sakura que decoraram o cenário. É pela sua expressão, ela realmente não estava curtindo. Aí não, J de pétalas de flor. Eu acho que ela não tá me ouvindo. Aí Nanau. É muita gentileza, mas o cenário já bem decorado valeu. Já é o suficiente. Guarda um pouco pra depois, minha doce Nanau. Adorável Nanau. Mas em resposta não simplesmente jogou todo o pote de flores em cima de Kyorako. Depois jogou o mesmo pote na cabeça dele, fazendo ele ter um pequeno galo na cabeça. Enquanto eu tava gargalhando de alegria ao ponto que estava me apoiando em chat que tinha uma gota de suor ainda maior. Enquanto ele estava com uma expressão de que porra está acontecendo aqui. Enquanto eu na minha mente estava realmente me divertindo, já que Kyorako é realmente um cara legal, mesmo amando lutas. Eu espero realmente não lutar contra ele, mas sabia que uma luta era inevitável. Eu interroguei alguns ceifeiros no caminho. Descobri por eles que Aizen já tinha sido assassinado entre aspas, mas parece que tem um pequeno câmbio da cena da morte dele. Porque Aizen foi assassinado por mim. Isso me fez questionar um pouco realmente admitir que Aizen era esperto. Descobri que isso era para manterem o foco em mim, que já era um procurado, e agora eu sou o maior alvo daqui. Mas só espero pelo menos ter uma conversa saudável com Kyorako, que é conversar, parando de rir para tirar a capa de ocultação de Reatsu. Enquanto sacava minha espada, eu olhava para Kyorako, que devolvia a mirada para ficarmos nos encarando, como se a qualquer momento fosse iniciar uma luta.